Vamos analisar agora novamente aquela questão de determinar o trabalho da força elétrica numa região onde o campo elétrico é uniforme. E agora eu posso olhar por um outro ponto de vista. Eu tenho aqui um campo elétrico uniforme, marquei os pontos A e B, e eu sei que no ponto A vai ter um potencial elétrico A, e em B eu vou ter um potencial elétrico B. Esses potenciais, se já existe campo, também já existirá um potencial para cada ponto dentro desse campo elétrico. Tá? Quando eu colocar uma carga positiva aqui no ponto A, essa carga automaticamente ela vai ter uma energia potencial e essa energia potencial vai se converter em energia cinética, levando a carga do ponto A até o ponto B. Tá? Agora eu posso dizer que esse movimento da carga, não preciso nem usar o conceito de força, eu posso afirmar que esse deslocamento de A para B ocorreu porque existe uma diferença de potencial entre esses dois pontos. Tá? Calculando aqui o trabalho dessa força elétrica, tá? O trabalho para levar a carga do ponto A até o ponto B, nós já estudamos isso e sabemos que eu posso calcular esse trabalho pegando a energia potencial no ponto A e subtraindo a energia potencial no ponto B. Só que eu defini potencial elétrico como a razão da energia potencial sobre a carga. Então, se eu passar a carga multiplicando para o outro lado, eu sei que a energia potencial em cada ponto vai ser o valor da carga vezes o potencial naquele ponto. Substituindo isso aqui, eu vou ter que o trabalho para levar a carga de A até B vai ser energia potencial no ponto A, que é a carga vezes o potencial naquele ponto A, menos energia potencial no ponto B, que é a carga vezes o potencial no ponto B. Tá? Como Q e Q são iguais aqui, eu posso colocar isso em evidência e eu tenho que o trabalho da força elétrica para levar a carga de A até B é o valor da carga vezes o potencial em A menos o potencial em B. Tá? Então, eu posso determinar o trabalho da força elétrica conhecendo apenas o valor da carga e o potencial em um ponto e no outro ponto. Essa carga vai se mover devido à diferença de potencial entre os dois pontos. Tá? Então, nós vamos começar uma forma de explicar o deslocamento dessa carga é através da existência dessa diferença de potencial entre os dois pontos. É importante nunca confundir o conceito de potencial com energia potencial. Tá? São coisas diferentes, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? O potencial elétrico ele está associado a pontos no espaço onde existe um campo elétrico. Tá? Então, no ponto A existe um potencial, no ponto B existe um potencial, em qualquer outro ponto aqui existe um potencial se ali existe um campo elétrico. Então, numa região onde existe um campo elétrico, em qualquer ponto já existe um potencial elétrico associado àquele ponto, independente se tem carga ou não naquele ponto. Tá? Já a energia potencial, ela depende da existência de mais de uma carga. Tá? Então tem que ter duas ou mais cargas para que exista uma energia potencial. Como eu sei que tem uma carga aqui? Tá? Se existe um campo elétrico aqui, esse campo tem que ser criado por alguma carga elétrica. Então já existe uma carga em algum lugar aqui, uma distribuição de cargas criando esse campo elétrico uniforme. Tá? E quando eu colocar uma carga na presença desse campo, essa carga vai ter associado a ela, esse sistema, né, vai ter associado uma energia potencial. Tá? Então, a energia potencial vai depender do que? Da existência de, no mínimo, duas cargas, tá? Ou mais. Se existir só uma carga, não tem energia potencial. Então, o potencial elétrico, ele vai, se existe o campo, existe o potencial elétrico em cada ponto desse campo. Mas a energia potencial só vai passar a existir quando eu colocar ali uma carga elétrica naquele campo. Tá? E a unidade de potencial é o volts e
de energia potencial e trabalho é o joule. Então, é muito importante compreender essa diferença entre potencial elétrico e energia potencial.